Oi pessoal, hoje vamos conhecer a história do Ítalo Lucas, aprovado no concurso do Departamento Penitenciário Nacional para o cargo de agente de execução penal. Oi Ítalo, parabéns por essa conquista, obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui à sede do Estratégia em São Paulo. Oi Renata, muito obrigado. A gente vai conhecer um pouquinho aí da trajetória do Ítalo para conseguir essa aprovação e para começar então eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Certo. Me chamo Ítalo Lucas, tenho 26 anos, sou formado em administração de empresas, cursei 2 anos de Direito e moro em Rio Branco, no Acre. E a decisão de estudar para concursos, como foi para você? Bom, começou em 2017, durante um estágio que eu fiz no Ministério Público Federal, onde eu tive contato com a administração pública, e lá eles me orientaram a conhecer melhor o concurso público. Aí despertou a chama. E a parte de área policial, como é que foi para você optar por isso? Bom, eu sempre tive muita admiração pela carreira policial e nesse mesmo estágio, lá na minha cidade, ficava próximo da Superintendência da Polícia Federal. E eu achava muito bonito e aquilo dali sempre me encantou. Então foi daí que nasceu essa ideia de quando fosse estudar para concurso, fosse para carreiras policiais. E quando foi que você começou a estudar então? Bom, eu comecei em 2017, no mesmo ano que eu estava estagiando lá no Ministério Público Federal, e saiu o concurso da Polícia Civil do Estado do Acre, onde eu pretendi fazer, fiz um cursinho presencial lá no local, e eu reprovei por poucos pontos, e ali eu vi que dava para ser aprovado, dava para sonhar mais alto e buscar as carreiras federais. E como você conheceu Estratégia? O Estratégia é muito conhecido no mundo dos concursos, e por meio da internet, como lá na cidade não tem curso de tão referência, eu comecei a estudar online, foi onde eu mais me adaptei, e como o Estratégia é referência na área de concurso público, eu optei pelos estudos pela Estratégia. Você comentava que lá no seu estado não tem muitos cursos assim, já com tradição de aprovação, e só tem chance de chegar competitivo quem estuda de forma online. Como que é isso? Bom, como os cursinhos lá são sazonais, geralmente quando abre edital de concurso de lá, como a gente tem que fazer um concurso com o estudo antes do edital, um estudo a longo prazo, o estudo online ele se torna mais rentável, né? Onde a gente consegue ter materiais de qualidade. E foi por isso que eu comecei a estudar online, onde tem de fato, para chegar competitivo nos concursos federais, a gente está pelos materiais dos outros estados. Certo. Então, para esse concurso do DEPEN, você estudou quanto tempo, mais ou menos? Bom, eu já vim estudando desde 2017, mas específico do DEPEN eu comecei depois da publicação do edital em 2020. Aí passei o ano todo estudando, teve os adiamentos das provas, né? E quando saiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu acabei migrando, retornando apenas para o DEPEN, depois do resultado da Polícia Rodoviária Federal. Mas você é formado em administração, teve que adquirir conhecimentos da área de direito, então como foi a sua base de conteúdo? Como é que era seu estudo? Quanto tempo por dia você tinha para estudar? Bom, como eu não tinha hábito de estudar, meu ensino médio foi bastante fraco, tive que começar totalmente do zero. E eu também não tinha contato nenhum com as matérias de direito, né? Então ali eu comecei a estudar por videoaula, montando um caderno, mas vi que não era muito rentável. E eu passei a estudar por grifo nos PDFs, onde eu vi com resoluções de questões que a qualidade dos meus estudos aumentou muito. Então foi a estratégia que eu adotei para estudar, que foi a melhor que eu melhor me adequei. Certo, então você preferia os PDFs, aí você lia os PDFs, grifava, fazia um tipo de resumo ali para você fazer revisão? A minha revisão era por meio desses grifos, né? Eu tinha 3 cores que eu utilizava ali, como o verde para jurisprudência, o azul que era total atenção e o amarelo que era aqueles assuntos que poderia cair. Dessa maneira eu ia me organizando. Então ia para as resoluções de questões e aqueles assuntos que eu não tinha tanta familiaridade, eu voltava para revisar, justo pelos esses grifos. Então você se propôs a estudar todo o conteúdo de área policial. Nesse momento que você começou, o concurso que você mirava era qual? Polícia Federal. Polícia Federal. Isso. Aí você pegou as matérias que cobraram no último concurso da Polícia Federal, montou um cronograma de estudos? Era ciclo? Como era? Eu comecei a estudar por quadro de horário, mas como teve um período que eu trabalhava também, e com o quadro de horário a gente acaba atrapalhando as atividades, né? Então eu me adequei melhor ao ciclo de estudo, onde a gente conseguia estudar sem perder nenhuma matéria. Certo. E quantas horas por dia você tinha, mais ou menos? Eu tive 2 períodos, né? O período que eu trabalhava e o período que eu fiquei só estudando. Nesse período que eu fiquei só estudando, eu ficava de 6 a 7 horas líquido por dia. Mas teve período, como foi muitos anos, que eu estudava 2 horas por dia, principalmente na época que eu estava trabalhando. Certo.
Mas você cronometrava, então? Sim, sim. Se colocar totalmente as horas que eu estudei mais de 3.000 horas líquidas. E foi um processo de aprendizagem das técnicas de estudo? Sim, eu digo que eu apanhei bastante para me aprender, fui testando vários métodos até encontrar o que eu mais me adequava. Então, passei por todas as técnicas de estudos possíveis e vi aquilo que mais dava certo comigo. Uhum. Aí você foi avançando nos conteúdos, foi percebendo que estava realmente aprendendo. Aí você começou a fazer simulados também? Isso, durante essa preparação comecei a fazer muitos simulados, sobretudo depois do edital aberto e resolução constante sempre, para a gente verificar como é que é a cobrança da prova. Sim, como a banca cobra aquele determinado assunto, porque não basta saber o assunto, tem que saber como a banca cobra. A matéria é um universo, né? Mas a banca ela tem aquelas questões que elas gostam de cobrar, que repete. Então a gente, por meio das resoluções de questões, a gente consegue identificar. Uhum. Depois que você foi atingindo um grau de estudos assim maior, digamos, um concurseiro mais experiente, já tinha uma base ali de conteúdos, como você fazia com conteúdo novo e revisões? Como você organizava? As revisões que eu adotei, além dos grifos, era muito por matéria, por questões. Eu não pegava um assunto específico e resolvia questões. Eu pegava todos os assuntos daquela matéria e ia estudando, porque ali eu conseguia ter contato com toda a matéria e identificar aquilo que mais a banca gostava de cobrar. Então, minhas revisões funcionavam dessa maneira, por meio de questões, e quando eu tinha muita dificuldade, eu ia para os grifos dos PDFs. E para o concurso DEPEN, eram 8 matérias? Era um pouco mais, eu acho que 10. 10 matérias. Alguma você tinha mais dificuldade? Como você fez para superar isso? Sim, como eu tive um ensino médio muito ruim, a matéria de matemática, de raciocínio lógico e de português eu tinha bastante dificuldade. Inclusive, a matéria que eu mais estudei foi de português, apesar da minha dificuldade. Então, a forma que eu trabalhei isso foi estudando ainda mais. Uhum. E para a parte discursiva, como você se preparou? Confesso que na reta final eu negligenciei um pouco. Ano passado, em 2020, eu paguei algumas correções de redações, onde eu consegui desenvolver bem o tema, mas eu acabava pecando muito no erro gramatical. Mas na reta final, eu peguei algumas aulas gratuitas no YouTube da Janaína Rô, da professora, e eu consegui ir muito bem na redação. Inclusive, foi o que me colocou dentro das vagas. Certo. Então, na prova do CESP, né, Sebrasp, a gente sabe que uma errada anula uma certa. Você fez uma estratégia específica para chutar quando tinha dúvida ou deixar em branco? Eu cheguei a testar chute durante os simulados, mas no dia da prova eu acabei não optando. O que eu fiz foi marcar a sequência de matérias que eu ia estudando. Para mim começar a prova bem, eu fui para as matérias que eu tinha mais facilidade. E assim eu fui avançando. Eu não comecei da prova da primeira questão e fui resolvendo por sequência. Comecei pelo bloco 3, onde eu tinha mais familiaridade, por seguinte o bloco 2 e por fim a matéria do bloco 1. E chutou? Não, não chutei. Nadinha. Marquei aquilo que eu tinha convicção ali na hora e foi o que eu achava que dava certo. E deu certo, Deu certo, né? graças a Deus. Mas chegando à véspera de prova, um concurso que já havia sido adiado, né? Você ficou tenso, com medo de nova adiação? Como que foi a sua preparação final ali na reta? O concurso do DEPEN, ele veio logo depois do concurso da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. Então, como aconteceu esses dois concursos muito maiores, a gente imaginava que ia acontecer também do DEPEN. Graças a Deus a pandemia tinha diminuído, né? Então, eu já tinha feito da Polícia Rodoviária Federal e eu sabia que provavelmente não ia ser cancelado novamente do DEPEN. Uhum. Mas aí na sua forma de estudo, você focou em uma matéria que você tinha mais dificuldade ou ficava só fazendo questões, simulados? Como que foi essa última semana? Eu estava estudando para a Polícia Rodoviária Federal, veio a prova, eu fiquei as 3 semanas aguardando o resultado, e quando eu vi que eu tinha reprovado na Polícia Rodoviária Federal por poucos pontos, eu falei, não, tenho que cair de cabeça no DEPEN. E comecei a estudar, acredito que eu tive mais ou menos umas 3 semanas, e foi imersão total. Estudava, já estava trabalhando nesse período, chegava em casa, almoçava ali, já ia estudar novamente durante o horário do almoço. Quando chegava em casa, eu já ia estudar novamente, entrava pela madrugada, mas isso era rentável porque era um sprint final, não era uma estratégia que eu iria adotar para estudo a longo prazo. Então você deu um gás total ali, né? Um né? gás total. Inclusive, na véspera de prova, eu estudei até 1h da manhã, assistindo a revisão de véspera da estratégia. Nossa, até 1h da manhã. Isso. E na hora de entrar na sala, ainda estava olhando um resuminho ali. Só não deu certo porque eu acabei esquecendo em casa. Mas eu estava concentrado ali, já tinha convicto que eu tinha estudado o que tinha que estudar. Certo. E como foi para você ver seu nome na lista de aprovados? Cara, esse edital, quando saiu o resultado, foi uma coisa de louco, porque não veio o nosso nome, veio um código identificador. E quando eu abri lá o PDF dos resultados aprovados, eu procurei meu nome e não encontrei. Aí eu, meu Deus, não deu certo novamente. Aí fui nos grupos, aí vi que estava o código identificador, entrei lá no site do Sebrasp e vi.
Antes de sair o resultado, eu estava com muito medo da redação. Eu sabia que eu estava com uma nota onde eu poderia chegar competitivo, mas a redação me deu muito medo porque ela me tirou da zona de conforto. Eu tive muita dificuldade para desenvolver o tema ali, entender o que a banca queria. Mas quando eu vi minha nota, que era uma nota muito boa, eu falei, cara, eu acho que dá para competir pelas vagas. E aí, quando você viu que entrou mesmo, o que você sentiu? Nossa, muita alegria, né? A família comemorando, foi maravilhoso. E a sua família entendeu o seu processo de estudos, que te exigia privação? Sim, sim, foram fundamentais, porque eles tiveram tanto apoio financeiro como emocional. Eles não me pressionavam para me passar em nada, então todo o aporte da família eu tive, não tenho o que reclamar quanto a isso. Você mora com seus pais? Isso, eu moro com meu pai, minha mãe e minha avó. Ah, então todo mundo compreendeu bem e Isso, comemorou junto. todo mundo comemorou junto, foi uma alegria total. E o que foi mais difícil para você no seu processo de estudos como um todo, assim? Olha, eu acho que o mais difícil é abrir mão dos momentos de lazer, do momento com a família, é abdicar de verdade daquela nossa vida que a gente gosta de ter, né? Então, às vezes as pessoas saíam de casa, às vezes a gente via pessoas saindo e a gente tinha que ficar dentro de casa, sobretudo no final de semana, todo mundo comemorando e a gente tendo que estar estudando. Então, um dos maiores desafios foram esses. Você foi radical em termos de convívio, até mesmo redes sociais? Teve um pouco de tudo. Como foram praticamente 5 anos de preparação, teve época que eu fui mais radical, aí depois eu percebi que não era tão rentável isso, aí eu comecei a flexibilizar um pouco, saí ali com responsabilidade no final de semana, então eu vivenciei os dois mundos durante essa preparação. Na parte emocional, assim, como você lidou com a pandemia? Você já estava num ritmo de estudos, havia prova da área policial da PCDF, por exemplo, prevista, foi cancelada, né? E como foi isso para você? Te abalou? Veio me abalar na segunda adiamento da prova do DEPEN. Eu confesso que durante a pandemia, como estava tudo fechado, foi o melhor período de estudo para mim, foi onde eu mais rendi. Principalmente no edital do DEPEN. Com o primeiro adiamento, aí que eu caí para cima mesmo dos estudos, porque eu sabia que a prova ia ter. Poderia demorar quanto tempo fosse, mas a prova ia acontecer. Então, foi o período que eu mais me dediquei. E foram fundamentais na aprovação, porque eu só tive 3 semanas depois do resultado da PRF, então a aprovação veio por conta da bagagem que eu construí em 2020 durante o período da pandemia. Certo, então você dominou bem aí a parte da pressão emocional Isso. e traduziu isso em mais estudos. Como eu não tinha muita opção, eu falei, poxa, as provas vão vir, então eu tenho que me dedicar. Enquanto muitos desanimaram, foi a época que eu mais estudei. Foi bem resiliente nesse ponto. Certo, e o que era a sua principal motivação? Olha, melhorar de vida, dar uma condição de vida para minha família, né? E dar orgulho para aquelas pessoas que me amavam, isso é muito gratificante. E realizar o sonho de ser policial federal da União. E agora que você passou aí no concurso do DEPEN, um cargo federal, né, de grande importância para o país, você pretende assumir e ficar por aí ou pretende continuar estudando? A priori eu quero conhecer mais um órgão, porque é uma carreira que tende muito a crescer, né? Mas eu pretendo também voltar à minha faculdade de Direito, concluí-la e quem sabe começar a estudar para concurso de delegado, porque é a área que eu me encanto demais. Na sua família já tem servidores públicos? Não tive Você é o contato, primeiro. vou ser o primeiro. Inclusive, eu demorei um pouco a conhecer o mundo do concurso público, porque eu não tinha nenhuma familiaridade com essas pessoas, né? E a chama iniciou quando eu tive contato com as pessoas durante o estágio no Ministério Público Federal. E agora que você teve esse aprendizado pessoal mesmo, esse autoconhecimento do que funciona ou não para você, de superar esse desafio, a princípio poderia ter sido algo muito grande, assim, de estudar para concurso, mudar a sua rotina, e você viu que você consegue tanto estudar quanto ser aprovado. Qual é a sensação ao visualizar esse aprendizado? A gente passa um filme na nossa cabeça, né? Porque a gente vê ali no início que a gente se sente incapaz, a gente fica se questionando se de fato vai dar certo. E com o amadurecimento, a gente começa a acreditar. Eu falo que foi o período que eu mais amadureci, porque a gente tem que ser muito resiliente, a gente tem que abrir mão de muita coisa, a gente tem que aprender a dizer não. E querendo ou não, isso é um desafio diário. Então, foi o período que eu mais amadureci. E eu olhando para trás, vendo tudo que eu já construí, é muito gratificante. E olhando, analisando o seu processo de estudos, o que você apontaria como principais erros e acertos? Olha, um dos erros que eu cometi foi trocar de material com frequência, até eu adequar aquele material que de fato era certo para mim. E teve períodos também que eu migrei, eu fiz concursos de carreira administrativa e acho que isso não é o ideal, né? A gente tem que escolher aquela carreira que a gente deseja e ir com ela até o final, porque concurso é uma fila, ela vai... Você pode até reprovar algumas vezes, mas sua aprovação vai chegar se você se dedicar. E o principal acerto? O
principal acerto foi resolver muitas questões, muito simulado, e estar em contato ali com os PDF do Estratégia ali foi fundamental. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Qual dica que você acha que é fundamental para quem está nesse processo de estudos? Bom, uma dica interessante é a pessoa se manter resiliente diante das dificuldades. Reprovações são normal, é a regra do concurso público. Você se manter estudando com disciplina, nem que seja um pouquinho diariamente, mas ali vai construindo sua bagagem e é fundamental. Uma hora vai dar certo, você vai começar a chegar competitivo nos concursos e vai começar a aprovação, é uma consequência. E o Estratégia comemora junto com o aluno, né? Você veio a São Paulo, tem uma série de eventos aqui de comemoração. Todos fizemos exames de Covid, né? Temos essa precaução. E o que você está achando dessa parte também de comemorar? Nossa, muito maravilhoso, né? Até uma semana atrás eu não estava imaginando que eu viveria isso, né? Então está sendo muito gratificante, é um mundo novo, estou muito feliz. A gente já está vendo se concretizar aqueles sonhos que nós tínhamos quando estava estudando, né? Então começou a caminhada ali da realização dos sonhos, está sendo maravilhoso. Tá certo, a gente agradece muito sua participação aqui conosco, Ítalo. Obrigado por compartilhar aí o que você aprendeu, né, nesse processo de estudos. Muitas pessoas podem se inspirar na sua história. A gente deseja todo sucesso na sua carreira. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.